vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Causos e Causas. Hoje, no Causos e Causas, recebemos o Dr. Ludimar Miranda, bacharel em Direito pela FASNE e advogado com uma trajetória marcada pela docência e gestão. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela ESA-PE, que é a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, e pós-graduado em Direito Empresarial. Dr. Ludimar foi presidente da Comissão de Advocacia de Correspondência da OAB de Pernambuco, além de professor de Prática Jurídica e coordenador do NPJ da Uninasal. Hoje, ele comanda seu próprio escritório, o Ludimar Miranda Advocacia, no Recife. Dr. Ludimar, bem-vindo ao Causos e Causas. Uma satisfação enorme, satisfação grande estar aqui no PAGEU, estar aqui nessa mesa tão honrada e muito feliz por estar aqui, por esse momento com a LTV, com Causos e Causas, para a gente falar aqui sobre a trajetória, sobre a advocacia, sobre a docência, a gestão, assuntos que são interessantes, que é bom a gente trazer publicidade, trazer o mecanismo de como as coisas funcionam, para que a população e os colegas saibam, né, como é que as coisas caminham. É verdade, e eu que lhe agradeço, né? Veio do Recife participar aqui em São José do Egito do nosso podcast. Doutor Ludimar, eu queria voltar ao tempo um pouquinho, lá na FASNE, né? O senhor já imaginava coordenando núcleos de prática jurídica, ou a vida acadêmica te escolheu no meio do caminho? Fui abduzido pela docência, né? Eu sempre fui encantado, tudo começou com a militância na OAB. Eu fui encantado porque a gente, antes da pandemia, antes da grande mudança que houve da revolução da comunicação, o advogado ele tinha pouco espaço. E um espaço que o advogado tinha era a OAB, porque ali ele militava em prol da causa, ali ele fomentava a advocacia para os colegas, a OAB sempre olhando para os seus com muita atenção, com muito zelo. Então, ali eu fui conhecendo os colegas e fui convidado para ir para a docência, pelo professor Paulo Rodrigo, que hoje é coordenador nacional no curso de Direito da Uninasal. Ele me convidou e eu tive uma experiência excelente, linda lá com ele. Fui professor de Direito Empresarial, fui coordenador do Núcleo de Prática Jurídica
E então, assim, isso foi para mim uma coroação, um prêmio, porque você ter a oportunidade de compartilhar com os discentes seu conhecimento é uma forma de devolver o que a profissão lhe dá com tanto sacrifício, com tanto esforço, mas ela lhe premia pelos seus trabalhos. E uma forma de devolver isso foi a docência em contato com os discentes, com os alunos. Sem contar que eu tenho a premissa de que quando você ensina, você aprende, né? Você reforça aquilo que você sabe, né? E aprende um pouco mais, que você aprende também com a convivência ali com os alunos, com os discentes no dia a dia, não é verdade? Isso. Sobretudo, cada aluno é uma experiência de vida diferente, uma necessidade diferente, uma dor diferente, e a sala tem um bem comum, mas ali à noite, na sala de aula, depois de um dia de trabalho, a gente tem um profissional que teve um dia difícil, tem uma mãe que está com 2 filhos em casa, que tem um pessoal que está com dificuldade para pagar a mensalidade, tem um pessoal... Então, assim, tem tudo dentro de uma sala só. Tem aquele que não tem problema também, que está ali estudando, que tem uma vida mais confortável, mas você pegar toda essa turma ali, 30, 50, 60 alunos, equalizar, colocar todo mundo numa sintonia para passar uma pauta, um assunto, um tema. E, com certeza, a troca, a sinergia é tamanha que, no final, o resultado para o professor, ele é tão positivo quanto para o aluno. Doutor Ludimar, como que um advogado que lida com o direito empresarial e com direito civil no Recife, como é que o senhor relaxa? O que faz, né, para desligar, né, para desaparecer um pouco, para relaxar a cabeça? É puxado. A rotina realmente ela é puxada, mas tudo tem o seu momento, né? Então, geralmente a rotina do escritório, a minha rotina, ela vai até 8 horas da noite. O pessoal vai até às 18 e eu vou até às 8, 9 da noite. Pronto, saí ali, fechei o notebook, eu tento desligar e tento pensar em projetos pessoais, tento organizar a atividade física, que é uma válvula de escape. Eu gosto de pedalar, gosto de fazer trilha, gosto de preparar, ver como é que o material tá, pronto, e já para no outro dia de 5 da manhã tá pedalando, é o que eu gosto de fazer. Não consigo todo dia com a rotina que eu queria, mas é como eu tento fazer. E final de semana família, né? Final de semana família, amigos, vir aqui ao Pajeú, eventualmente a gente vem aqui, sempre está viajando para descansar. E assim, a vida do advogado, ela é social, ela tem que ser social. O advogado, por mais que hoje em dia se fale em tráfego pago, se fale em redes sociais, mas o advogado, ele é retroalimentado socialmente, com o amigo do amigo, que você vai conhecendo, que você vai trocando uma ideia, vai se mostrando da forma natural e as coisas vão acontecendo. Então, assim, o advogado, ele, no seu lazer, ele está ali de prontidão. Então, assim, não subestime, eu digo a quem está iniciando, não subestime aniversário de vovô, aniversário de vovó, qualquer evento social, aniversário de criança, vá se socializar, porque é aí que o advogado ele vai se alimentando no sentido de nutrir a sua rede natural para ir renovando e conseguindo parcerias, contatos, causas, clientes, né? E por aí as coisas vão fluindo. Muito bem. Só puxando um adendo aqui, o doutor Ludimar falou do ciclismo, é uma paixão minha também. Eu sofri um acidente e esse braço meu direito aqui, quebrei o cotovelo, estraçalhou o cotovelo todinho. Aí depois eu tentei voltar a pedalar, mas não, perdi um pouco o gosto. Mas eu pedalava muito, mas de estrada, eu não fazia mountain bike, né? Pedalava muito.
esse Pajéu aqui todinho, eu rodei ele de bicicleta, né? E eu gostava muito. Então, 5 da manhã, geralmente eu estava mesmo já estava na estrada pedalando, e era muito bom, uma coisa que relaxa, ajuda demais a relaxar. Hoje, e agora eu estou fazendo academia, né? Estou descontando o estresse nas academias da vida. E doutor Ludimar agora vai ter mais um motivo para estar no Pajéu, que vai, né, batizar o filho do nosso querido amigo Rodrigo Piancó, né? A filha do nosso querido amigo Rodrigo Piancó, a Maitê, né? Pois Doutor é. Ludimar é o padrinho de Maitê e vai estar tendo que vir mais vezes aqui no Pajéu para poder estar vendo a afilhada, né, doutor? Pois é, rapaz. Quando o Rodrigo nos convidou, a minha esposa, para que fôssemos os padrinhos de Maitê, ele fez um contrato conosco e ele disse, olha, quero falar uma coisa que estava ele, ah, estávamos numa mesa, ele disse, olha, tem um contrato que eu preciso fazer com vocês dois. A gente quer que vocês sejam os padrinhos de Maitê, agora vocês têm uma obrigação. Aí eu, que é, eles têm que estar aqui todo mês. Aí eu digo, Isso tá é tranquilo. fechado. Tá fechado. Aí, tanto é que eu vim. Ele não está aqui hoje, mas eu vim. Desencontrou hoje, né? Desencontrou, mas eu vim. Mas vai. Amanhã, mais tarde vocês se encontram lá no Recife. Ai, se Deus quiser, a gente janta junto hoje. Doutor Ludimar, todo coordenador de NPJ tem uma história inusitada de algum aluno ou de um caso atendido na prática. Qual o caso mais marcante desse tempo de Uninasal que o senhor poderia contar para a gente? Rapaz, foram muitos casos. Eu peguei uma época socialmente ingrata, que foi a da pandemia, né? Então, assim, era a época que tudo foi migrado para o online rapidamente. Então, a rotina era sala de aula, e quando eu cheguei na universidade, a gente já estava num cenário pandêmico. Então, assim, eu não tive o contato com os alunos imediato. As aulas foi estruturado sistemas onde tinham as aulas, e as aulas eram online, e sempre tinha ali no ao vivo 10, 12 alunos que interagiam, que a gente tirava dúvida, mas a aula ficava gravada. Então, aquele aluno que trabalhava, que tinha sua rotina, ele poderia ter a oportunidade de assistir a aula em outro momento. Tudo bem. A grande surpresa foi que as provas, elas eram presenciais. E tudo bem. A gente, primeiro semestre, cheguei na faculdade, dando a aula ali no online e tal. Quando chegou no meio do semestre, que chegou o dia de aplicar a prova, eu cheguei na universidade e as salas todas cheias, com 60, 70, 50 alunos. E eu procurando a minha turma daquele período, aí eu voltei para... a minha turma, não, suponhamos, é a 5B. Quando eu cheguei na 5B, tinha lá 65 pessoas que eu nunca tinha visto todos juntos, e foi um caso que a academia me trouxe, foi essa surpresa da quantidade de alunos que tinha, né? Mas esse foi o primeiro grande susto que eu tive lá, que foi até engraçado, no momento que todo mundo... A gente passou uns 40 minutos para começar a aplicar a prova, porque todo mundo, professor, gostei da aula, parabéns, obrigado, tal, e a gente ficou naquela socialização ali, mas foi indo. E da prática jurídica, o grande caso assim que me trouxe é porque você, numa aula de prática, você acaba que sendo um consultor. Chegam aqueles casos hipotéticos, professor, olha, a gente não pode advogar, o professor está ali academicamente, então, mas as hipóteses que são trazidas pelos alunos, muitas, olha, professor, um amigo meu disse, então, assim, nessas hipóteses tinham muitos casos de família, infelizmente, muitos casos do meu amigo que estava passando por situação de violência doméstica,
muitas hipóteses de violências domésticas veladas que aconteciam. Professor, isso é violência doméstica? Isso não é? Então, assim, me deixou muito surpreso a quantidade de consulta desse tema, que, assim, para você ver como, infelizmente, é um tema que é até espinhoso, dependendo do momento que você está ali, mas como a gente estava numa situação acadêmica, a gente tinha que orientar, olha, aí é na prática penal, falo com o professor de prática penal, a gente estava na prática civil, mas eram temas que chegavam e que me deixavam surpresos com a quantidade de perguntas sobre o tema. Uhum. Doutor Ludimar, eu queria falar um pouco sobre a advocacia de correspondência. O senhor presidiu essa comissão na OAB, e para muitos a correspondência é a porta de entrada, né? Como profissionalizar essa área para que ela não seja apenas um quebra-galho, ou mais um modelo de negócio, doutor? Primeiro, pela consciência do que tem que ser feito. Como você colocou, a porta de entrada. Então, quem se propõe a fazer em grande escala a advocacia de correspondência? Começam com os alunos que estão ali, começam com contatos na prática, eles podem ser prepostos. Então, geralmente, eles vão para escritórios, esses escritórios atendem grandes empresas, e essa é a mão de obra que vai para um PROCON, que vai para um juizado, para ser preposto geralmente das empresas que estão ali respondendo às ações. Então, é muito importante que se tenha, e os escritórios, na grande maioria, têm a consciência da responsabilidade de você representar alguém. Havia uma prática que a gente não recomenda, que era do preposto sentar para fazer uma audiência sem ter conhecimento básico dos fatos que estavam ali, porque ele nunca é perguntado, porque se perguntar ele vai dizer que não sabe, porque, enfim, não, por mais que tivesse orientação, na ponta, na linha final, a pessoa que estava fazendo ali não fazia com esse esmero. Então, isso que era necessário ser feito. Então, isso ocorria que a correspondência ela ficava sendo vista como uma advocacia precária, não como uma advocacia estratégica. Quando o profissional identificou que ele tinha como se sobressair em uma advocacia de correspondência, que ele passou a ser uma referência, ele viu que o primeiro reflexo eram nos honorários. Por exemplo, há advogado que faça uma audiência de correspondência, uma audiência de instrução, por R$100. Eu não vou discutir aqui se paga, se não paga, se é justo, se não é. Meu papel não é esse. A OAB ela tem seus parâmetros da tabela da OAB que ela sugere, os valores que são para ser respeitados e são os valores iniciais, para ser cobrado a partir dali. Na prática, a advocacia ela faz diferente. Mas esse que chega a fazer uma audiência por R$100, esse advogado, na grande maioria das vezes, ele não está tendo o zelo que era para ter com o próprio processo. A partir do momento que o advogado ele trata o processo individual, não como um mero número, e sim como um processo que ele vai estar ali defendendo um interesse de uma parte, então que ele trocou, fez uma reunião, um briefing com o advogado contratante, ele falou da pauta, ele conversou com o preposto, ele orientou o preposto, ele estudou o processo. O advogado que tem a prática, ele sabe o que é que está, os pontos controvertidos que vão para a audiência, ele tem que ter uma noção do ônus da prova, para quem para quem cabe aquela prova, ele tem que ter uma noção, não, ele tem que dominar
a prática ritualística daquele processo, seja um processo de juizado especial, seja uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, seja um processo civil ou trabalhista, cada processo desse, ele obedece um rito, e cada rito tem seus detalhes, e são a dominância desses detalhes que vai, em grande escala, trazer um êxito para o seu cliente. E quando você faz uma audiência com esmero, que você chega e você usa o processo em toda a sua amplitude, você impugna os documentos tecnicamente, você faz uma pergunta técnica, você impõe uma questão de ordem durante a audiência, você faz um requerimento pertinente, a ata dessa audiência, quando chega para o contratante, ele vai olhar e vai dizer, eita, peraí, esse advogado aqui, ele fez o que a gente nem, se tivesse lá, talvez pensaria em fazer. Então, isso lhe coloca como uma referência. Isso passa a lhe colocar como um expoente naquela área. E isso reflete diretamente onde? Diretamente nos seus honorários contratuais. Então, aquele advogado que fazia uma audiência de R$100, quando ele passa a atuar com esse zelo, com essa diligência, ele pode cobrar R$1.500, R$1.000 para fazer uma audiência que o processo estratégico, o cliente estratégico, ele vai pagar, porque ele sabe que o direito dele vai estar em boas mãos, em mãos técnicas, que é o que é preciso. Então, assim, essa é a forma que eu vejo que o advogado, ele que está nessa área de correspondência, que é uma área que foi muito afetada depois da pandemia, olha, 5 anos depois, a gente ainda falando dos reflexos da pandemia. Por quê? Muitas das audiências ficaram online. Então, assim, diminuiu muito a contratação daquele advogado na ponta. Mas aquele advogado na ponta que se sobressai tecnicamente, ele hoje continua sendo procurado para fazer as audiências e com os honorários diferenciados. Muito bem. Doutor, o senhor é especialista em civil, processo, né, e mergulha aí no direito empresarial. Qual é a principal dor que o senhor identifica nas empresas pernambucanas hoje, quando o assunto é prevenção de litígios? É uma pergunta excelente, é uma pergunta jurídica, mas que a sua resposta começa pela operação, a operação do negócio. O empresário hoje, ele olha para a linha de resultado, ele olha para a linha de redução de custos. E muitas das vezes, essa linha de redução de custos na operação dele o deixa vulnerável juridicamente. Então, há uma grande linha, são duas linhas que deixam um cenário cinzento, é uma nebulosidade na operação entre a linha da operação segura e a linha da operação vulnerável. Então, a primeira coisa é o empresário ele ter consciência de que a empresa não é ele. A gente, quando tem uma empresa, há uma identificação, uma identidade muito grande entre a cria e o criador, e a criatura, o criador e a criatura, entre o empresário e a empresa. Mas, como um filho é nosso, mas é uma pessoa para o mundo, uma empresa, quando nossa, também é uma pessoa para o mundo, mas uma pessoa jurídica. O que a gente... o empresário, na maioria das vezes, ele não entende, é que não é uma extensão dele, não é um braço dele, não é o bolso dele. Era para ser a empresa, o bolso da empresa eram para ser coisas distintas.
e na grande maioria das vezes não são. Então, essa é a grande dificuldade de todo empresário, sobretudo, quanto menor a empresa, mais difícil o empresário ter essa consciência. E como é que faz para que a dor, essa dor seja mitigada? É buscando informação, buscando consultoria profissional. Você tem que estar assistido por um bom contador, primeiramente, e um bom advogado que ele vá te dizer na tua área de atuação, seja qual for a área, ela tem o seu espectro de fiscalização. Então, se a gente está falando da segmento farmacêutico, tem toda uma legislação própria, uma regulação própria, uma fiscalização própria, profissionais próprios. Se a gente está falando de padaria, a gente está falando... É tudo comércio? Não. Aliás, sim, é tudo comércio? Sim, é comércio, mas são operações totalmente distintas, cargas horárias distintas, profissionais distintos, órgãos fiscalizatórios distintos, responsabilidades frente ao consumidor, frente ao Estado, o erário, a questão tributária. Então, tudo vai trazer uma colocação onde o empresário ele precisa saber onde ele está e saber que aquela empresa que ele construiu há muitos anos, há muitas penas, com muito sacrifício, muita dedicação, é uma pessoa distinta. Então, como uma pessoa distinta, tem que ser respeitada como tal. Então, assim, apurado não é lucro. Essa é uma máxima grande que tem que se ter. Então, quando você começa a ter esse respeito pela sua empresa, dinheiro... eu sou do interior também, né? Eu sou de Palmares. E eu tive empresa. Eu sou de uma família que tinha comerciantes. E eu tinha um tio que ele dizia que dinheiro não aceita desaforo de ninguém. Então, esse negócio de você pensar que apurado é lucro, isso aí já mostra uma má gestão da empresa, e você começa a ter uma confusão patrimonial, e quando você vem se dar conta, você já está com problemas ali, parcelamentos tributários, você está com 1 ou 2 ações trabalhistas porque você recebeu ações indiretas, rescisões indiretas porque você não pagava ou não tratava aquela matéria como tinha que tratar, e o problema já está grande. Então, a grande dor do empresário seria sanada, mitigada, se ele tivesse consciência ou se permitisse ter consciência para ter uma imersão empresarial, porque muitas vezes o empresário ele não tem a obrigação de ter uma formação, mas muitas vezes ele chegou até ali empiricamente, e por ter dado certo até aquele momento, ele pensa que a única forma certa é a forma dele de trabalhar, quando na realidade não é. O mundo mudou, a comunicação mudou, a forma de vender mudou, e a gente precisa acompanhar essas mudanças. E essas mudanças, se você não se permitir atualizar, se você não se permitir conhecer essas mudanças e permitir a mudança, você vai ficando para trás e com problemas jurídicos relevantes, que podem culminar amanhã ou depois, até no encerramento de uma atividade. Muito bem. Doutor Ludimar, como ex-professor de prática jurídica, o que o senhor sente que falta no recém-formado que chega ao mercado hoje, né? O direito ensinado em sala de aula ainda está muito longe do balcão do fórum? Hoje em dia há uma diferença muito grande, porque a forma de lidar com o conhecimento mudou, né? E isso chegou para todo mundo, para todas as atividades. Então, o acadêmico hoje, não basta ele ter conhecimento, porque o conhecimento jurídico, ele está no seu smartphone. O conhecimento jurídico, a lei pela lei, está lá, conhecimento de todos. Mas ele precisa hoje ter outras competências
para ele se sobressair na advocacia. Ele precisa ter uma amplitude de visão tecnológica, ele tem que usar a ferramenta da inteligência artificial hoje para mostrar para mostrar a relevância do seu trabalho, porque uma coisa é você que não tem conhecimento, você que não fez um bom curso, uma boa faculdade, fazer uma consulta e pedir alguma coisa à IA. O que a IA te entregar, você vai receber e vai aplicar. Você não vai ter critério, você não vai ser crítico. Mas o bom acadêmico, ele vai ter o zelo de saber usar a ferramenta e ter criticidade para, é isso aqui mesmo, avaliar o que foi entregue, validar o que a ferramenta entregou para ele e ele usar na prática. Então, assim, você precisa hoje ter, mais que nunca, habilidades com ferramentas tecnológicas, que são essas que tem para toda a área, tem ferramentas, sobretudo para o direito, e a sua habilidade social. Como eu falei no início, o advogado ele é um ser que eminentemente precisa da sociedade. Tanto para ele para a sociedade, como a sociedade para ele. Então, assim, não recomendo, se você é aquele advogado que é muito tímido, se o seu perfil é esse, você vai ser um advogado interno, você vai trabalhar nos bastidores, na redação, na construção de teses, você vai ficar ali. Mas o sol nasce para todos, e para você estar para o sol, você tem que estar se expondo, e quando eu digo se expondo, é se expondo socialmente, em grupos sociais distintos, grupo de academia, de pai de crianças, grupos de igreja, de escola, tudo do condomínio que você mora. Então, em todo lugar, você tem que estar marcando, tem que ter a habilidade de marcar a sua presença para que você, em conjunto com a habilidade da ferramenta tecnológica que está hoje em dia no mundo e com o seu conhecimento da faculdade, você tenha uma inserção no mercado mais fluida. Inclusive, doutor, essa questão do advogado ser um ser social, né, é importante também para que ele sinta as dores da sociedade, né, para que ele, porque ele convive em sociedade e aquela convivência com a sociedade também lhe dá base e respaldo para que ele possa também trabalhar de uma forma melhor, né, porque conhecer o ser humano, conhecer a sociedade, conhecer as suas dores também ajuda muito na advocacia, né? Importantíssimo. Ninguém vive num casulo, né? Ninguém vive recluso. Todo mundo tem que ter essa experiência, porque em toda causa que chega a qualquer mesa de um advogado, o advogado, na realidade, ele é o primeiro juiz. Ele é a primeira pessoa que vai fazer um juízo de valor sobre o que está chegando para ele como direito. Ele vai lhe dizer, olha, seu direito aqui é defensável, não é? Aqui a gente tem um ônus, a gente tem a obrigação de ter tais provas, nessa matéria, a gente não precisa da prova, um exemplo, direito do consumidor, a gente tem que ter minimamente ali a prova. A prova, geralmente esse ônus é invertido, mas a gente precisa ter minimamente a prova, a gente não precisa simplesmente alegar e entrar na justiça, não é isso. O acesso à justiça é para todo mundo, mas ele não é isso. Então, assim, a gente precisa passar por um advogado que tenha esse domínio técnico para fazer esse primeiro juízo e dizer, sim, se ali tem uma boa expectativa de direito ou não, se tem urgência ou não. Então, assim, ele vai avaliar e vai fazer esse critério. Então, o advogado, ele precisa estar inserido na sociedade para ter uma experiência de vida que o permita fazer esse juízo com segurança, tanto técnica como prática do dia a dia. Uhum. Doutor, o senhor falou sobre a questão da inteligência artificial e eu queria lhe perguntar
né? Como é que o senhor está vendo a ampliação do uso dessas tecnologias de inteligência artificial na advocacia? Né? E o senhor já falou um pouco sobre o cuidado que tem que ter. Eu queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais, né? Principalmente para a jovem advocacia que nos acompanha. São ferramentas essenciais. Eu sou de uma época em que os processos eles eram calhamaços de papéis, eles eram físicos, eram volumes de até aproximadamente 200 e poucas páginas. Quando a gente começou, e aí isso é para mostrar as mudanças que houve durante essa trajetória. O processo ele era uma natureza. Aí veio o processo digital. Todos os tribunais agora são sistemas, tudo agora é digitalizado. Então, os processos já nasciam passaram a nascer de forma virtual. Isso trouxe uma mudança no lidar com o processo. E agora chegaram as ferramentas de inteligência artificial, que são ferramentas importantíssimas e essenciais. Não adianta fechar os olhos para isso, para essa revolução tecnológica. Ela vai te entregar qualidade em volume, mas qual é o grande ponto? É que a inteligência artificial, sozinha, ela não entrega o que o advogado entrega. Ela não supre a necessidade do advogado. Ela é uma ferramenta que o advogado usa para otimizar. Então, assim, seguramente aquele caso de alta complexidade que nós passávamos debruçados ali em documentos, dias, uma semana, estudando documentos, contratos, livros. Hoje em dia, a gente faz isso em questão de horas. Desde que você saiba utilizar a ferramenta e que esse saber utilizar a ferramenta, quando eu digo, é que você tenha senso crítico para saber que o que ela está te entregando pode ser validado ou não. Então, assim, não tem como fugir disso. Algumas advocacias elas serão mais afetadas do que outras, sobretudo essas advocacias demandam com escala, com massa, a advocacia previdenciária, a advocacia do consumidor, muitas demandas dessas, essas operações, elas serão grandemente impactadas. Vai diminuir em algum ponto a quantidade de mão de obra ali? Vai também. Mas o benefício que a ferramenta inteligência artificial traz, ele é tão grande que aquela sobra de mão de obra, eventualmente, naquele escritório, reduzir o número de quantidade de advogados por causa da inteligência, digamos. Mas a gente tem tanta qualidade de inteligência artificial hoje no mercado que aqueles advogados, se souberem utilizar essas ferramentas, eles vão logo encontrar outros mercados e vão se inserir, desde que eles estejam em sintonia com essa revolução tecnológica. Então, é o que eu digo, você não pode fechar os olhos para isso e usar com muita responsabilidade. Por quê? Confiar uma operação, as ferramentas, entregar e aceitar tudo que ela manda, você tem que ter a consciência e a responsabilidade de que, ao final, quem assina é o advogado. É a OAB dele que está ali garantindo a responsabilidade. Então, assim, um eventual prejuízo no processo por uma falha técnica, por uma ausência de zelo na condução de uma ferramenta, isso vai respingar, com certeza, na responsabilidade do advogado. É verdade. Eu quero dar um exemplo. Eu sou jornalista, eu trabalho com um volume de informações muito grande diariamente. Eu faço resumo dos diários oficiais do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça Eleitoral. E eu uso a IA para fazer esses resumos.
E um dia desses, eu fazendo uma matéria sobre o TRE, a IA, ela inverteu, quer dizer, não foi nem a IA, depois eu descobri que a importância, o que eu quero trazer aqui é a importância de você checar, de você ler, de você, né, e de você colocar o seu olho humano também naquela coisa, né? O TRE errou no Diário Oficial. Ele inverteu o nome, o que era prefeito, ele colocou como vice, e o que era vice foi como prefeito. E eu olhei aquilo e eu fui pesquisar o prefeito e o vice-prefeito para confirmar os nomes e confirmar quem eram, né? E procurar as fotos também. E aí eu descobri que estava errado, mas quem estava errado não era nem a inteligência artificial. Foi a fonte. Foi a fonte. O próprio TRE errou. Ele colocou quem era prefeito como vice e quem era vice como prefeito. Então, quer dizer, se eu não checo, se eu não pego aquela informação, se eu não vou olhar, se eu não vou analisar, se eu não vou botar o meu olho humano naquilo dali, eu ia passar uma informação errada. Pois é. Né? E geralmente a gente já coloca os nomes na manchete. Né? Então, quer dizer, era uma coisa que ia dar um prejuízo para mim. Sim, Né? sim. Ia trazer um prejuízo para mim. Não um prejuízo financeiro, mas um prejuízo. Prejuízo de imagem, da sua De imagem, né? Como é que um jornalista tão qualificado, tão experiente, cometeu um erro como esse, que era um erro sanável, checável, né? Isso. Então, assim, se não tiver o olho do profissional, se deixar só na mão da IA, a gente fica em terra sem dono. Com certeza. E lógico que todo mundo erra, todo ser humano Sim, erra, todo mundo tá, sim. né? Todo mundo tá pro erro, né? Isso é normal. Mas tem coisas que dá pra gente, Sim. com um pouquinho de atenção, né? E um pouco de força de vontade, de boa vontade, não, porque aquela preguiça de deixar só a IA fazer tudo, Pois é. é complicado. Pois é, esse comodismo aí, Né? que é viciante, ele é de uma irresponsabilidade muito grande. É verdade. Doutor, falar um pouco sobre empreendedorismo jurídico agora com o senhor, que o senhor é um empreendedor, né? Fundar o Ludimar, né? O Ludimar Miranda Advocacia, foi um processo natural? Né? Eu queria que o senhor contasse para a gente quais foram os maiores desafios de sair da coordenação acadêmica para focar 100% na gestão do próprio escritório. Tudo começou com o antes dessa história é que eu era empresário, eu tinha uma empresa. Então, assim, como empresário, eu sentia as dores do mercado que eu trabalhava. A gente trabalhava, eu tinha uma empresa de locação de impressoras. Então, assim, nós tínhamos contratos com concessionárias de veículos, com hospitais, com clínicas, e a gente entregava lá as impressoras, fazia a manutenção, tinha os cartuchos, os toners que nós fornecíamos, papel, tudo isso. Então, assim, eu vim de Palmares para Recife há 25 anos, imerso nesse segmento como empresário, né? E como empresário, apesar de estar realizado naquele contexto de vida, mas faltava para mim. Estava uma rotina que não estava alimentando. Eu digo, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que me permita buscar mais, seja relacionamentos, conexões. E eu digo, onde é que eu me encaixo? Eu fiquei, nesse momento da minha vida, eu digo, não. Tive um insight, eu digo, rapaz, eu vou fazer direito. Eu vou fazer direito para ser advogado. Quero ser advogado porque advogado, ele está nesse lugar que eu olho com admiração. Eu alugava impressoras para escritórios de advocacia. Eu sempre olhava para os advogados com muita admiração, muita responsabilidade ali na condução eu não sabia nem o que era esse universo. Então, eu olhava para a advocacia e eu disse, não, eu vou começar. E comecei a faculdade,
tive uma desilusão. No primeiro momento, muita teoria, muita filosofia. Eu não pensava que era diferente. E você vislumbra aquele tribunal do júri, né? Quando é que vai ter essa aula prática e tal? Mas foram 5 anos. Depois me reapaixonei quando comecei a ter consciência. Tive ótimos professores. Grande Isaac Luna, que é um grande mestre que hoje está no sertão, salvo engano, Juazeiro do Norte, outros grandes professores, e já fui inserido no mercado para poder começar as atividades práticas. Então, comecei a estagiar. E quando eu comecei a estagiar, durante o curso de Direito, eu migrei da empresa para os estágios. Então, houve época que, para suprir a renda, eu tinha me organizado financeiramente para fazer essa migração, mas eu tinha que ter 2 ou 3 estágios. E aí eu tive outra dor. E qual foi a dor? Eu percebi que o advogado, ele precisa ter relacionamentos. E como é que eu ia ter relacionamentos? Como é que eu ia conhecer pessoas? Como é que eu ia ampliar se eu só era um estudante, um empresário que tinha virado estudante naquele momento? Uhum. Então, uma vez eu estava saindo de casa, da faculdade, indo para casa, para uma moto do BPTran, interrompe o trânsito, e eu olhei, pensei, alguma autoridade que fosse passar, um presidente, alguma coisa. Quando eu vi, isso já eram as 9 horas da noite, começa a passar várias bicicletas. Aquele pessoal com as luzinhas, umas 500 bicicletas. E a polícia estava fazendo patrulhamento. E eu fiquei ali olhando e admirando aquelas pessoas. E eu via pessoas distintas que estavam ali em família e tal. E eu fiquei olhando para aquilo ali. Eu disse, rapaz, olha o meu mercado de advocacia, onde está. Foi assim que eu entrei no ciclismo. Eu digo, não, eu quero isso, eu quero estar com essas pessoas. No próximo semestre, eu fiz uma grade que terça e quinta, a partir de 8 horas da noite, não tinha mais aula. Era o horário do pedal. Terça e quinta, 8 horas da noite. Então, eu já ia para a faculdade de bicicleta, tinha aula, deixava o material da faculdade no carro de um colega e saía para os grupos de pedal. Me inseri em um desses grupos. E me inserindo em um desses grupos, a turma perguntava, e eu era estudante e estagiário, eu não era advogado. Aí a turma perguntava, trabalha com o quê? Aí eu dizia, em um escritório de advocacia. Veja, eu nem dizia que era advogado. Também não dizia que não era. Mas eu não dizia que era advogado, eu não podia, nem podia dizer que era. E sempre já tentava me posicionar ali numa perspectiva jurídica dos comentários políticos da época. A gente está falando de mais de 15 anos atrás. Então, eu comecei ali, esse grupo ficou menor e houve uma época, depois que eu comecei a atuar, a trabalhar com essas pessoas no âmbito jurídico, como preposto, que não precisava ser advogado, lembra que eu já falei isso aqui hoje? Então, eu comecei como preposto a atuar para algumas empresas, daqueles empresários. Quando eu passei na OAB, depois que tinha esse relacionamento, as pessoas me conheciam, estou na faculdade, estou fazendo minha faculdade e tal. Quando eu concluí, passei na OAB e virei advogado. E assim, tenho clientes hoje que eu advogo para eles há 15 anos, desde essa época. Então, assim, eu entrei na advocacia dessa forma, pelo pedal, pelo relacionamento. E sempre, quando eu conto essa história, é para trazer a relevância da inserção social. Da inserção social. Você precisa fazer esse movimento. Foi nessa época que eu conheci meu compadre Rodrigo Piancó. Ele já advogado, eu entrando no mercado, somos amigos desde essa época, nos encontrávamos em fóruns, em eventos sociais daquela época, e a gente
seguiu, depois ele trabalhava em escritórios, ele fundou o escritório dele. Eu, como já tinha clientes, desde a época que eu não era advogado, para mim foi mais fácil esse posicionamento, mas continuei trabalhando em outros escritórios, tive advogados, Augusto Lócio, Érica Lócio, são pessoas que eu passei alguns anos trabalhando com eles e assim, foram professores que eu me espelho até hoje, são profissionais de altíssima qualidade, que que mergulham no processo, que são apaixonados pelo que fazem, e isso contaminou. Eu tive esse exemplo e foi assim que eu faço. Foi quando eu fundei o escritório e digo, eu vou trabalhar com o que a minha experiência me trouxe até agora, que eram os empresários, as empresas. E a empresa, passando por tudo isso que a gente já falou, dessa dor do empresário, de saber de diferenciar a coisa, pessoa física, pessoa jurídica, isso vai passando por isso. E as empresas, hoje, elas têm muita responsabilidade. A empresa hoje, elas têm muitas responsabilidades em várias frentes. São responsabilidades trabalhistas, responsabilidades tributárias, responsabilidades com o consumidor final. Então, assim, se o empresário hoje não tiver essa assessoria, esse cuidado, ele vai ficar muito vulnerável. Foi quando eu migrei e antes tive essa conexão com a universidade, tive essa experiência de universidade também, e tudo isso foi somando experiências e trazendo para que a gente aplicasse hoje no nosso escritório. Então, hoje, o nosso escritório ele tem uma atuação nacional. Dos estados, de todos os estados do Brasil, hoje nós só não temos processos no Acre, mas o Distrito Federal e todos os outros 25 estados, a gente tem atuação, seja em varas cíveis, juizados especiais, juizados federais e trabalhistas. Então, assim, a gente conseguiu hoje um posicionamento, conseguimos hoje advogar para players que estão entre os 10 maiores players do Brasil em seus segmentos. Então, a gente está lá atuando estrategicamente, tanto na parte dos processos mais sensíveis, quanto na advocacia de massa, na advocacia contenciosa. Muito bem. Bacana, doutor. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua especialização em processo civil pela Escola Superior de Advocacia, né? Ela ajuda a ganhar agilidade nos processos empresariais que costumam ser morosos? Sim. A especialização, ela traz uma visão do processo diferente da graduação, que lhe ensina o básico. Quando você vai para a especialização, você tem uma verticalização sobre alguns temas. E essas ferramentas, quando usadas na prática, elas trazem para o advogado um conhecimento e a forma de fazer com que o manejo daquele processo, dependendo do interesse do cliente, seja mais célere ou mais moroso. Quando você está advogando para uma empresa que ela tem muitos processos, então ela não tem um interesse que o processo seja rápido. Ela tem um interesse que o processo seja mais paulatino para ela poder resolver dentro da programação dela, junto com a outra parte, aquele processo de uma forma que não seja muito assodada, que não seja apressada e que ela possa honrar com os compromissos dela. Mas quando você está com um empresário ou a pessoa física enquanto autor no processo, então a sua perspectiva é diferente. Então, você precisa fazer com que aquele processo seja mais célere, ele seja rápido, que a prestação jurisdicional daquele caso, ela venha mais rápida. E a tecnologia, como eu disse anteriormente, chegou para todos, e a grande realidade hoje é que os processos estão muito rápidos.
Os gabinetes estão usando ferramentas que também estão fazendo que os julgamentos sejam mais rápidos. Os tribunais, antes, por exemplo, a gente juntava uma contestação, que é a defesa, a primeira petição do réu no processo é uma contestação, é a defesa. Quando a gente juntava essa contestação, um servidor ia no sistema, fazia uma certidão de que aquela contestação ela foi dentro do prazo legal, foi tempestiva, fazia a conclusão daquele processo para o magistrado, e o magistrado dava um despacho mandando a outra parte apresentar a réplica. Então, enquanto eu contestava e saía o despacho para a réplica, poderia, dependendo da vara, se passar aí um período de 15 dias, 3 meses, 6 meses, para que a outra parte viesse a se manifestar quanto à sua contestação. Só que a ferramenta, a tecnologia chegou e hoje, quando eu protocolo a minha contestação, automaticamente sai uma certidão no sistema e já tem uma intimação automática para outra parte se manifestar daquela minha contestação. Então, veja como mudou, veja quão célere está os sistemas hoje em dia. Isso ajuda todas as partes, os tribunais, os jurisdicionados, que são as pessoas que ninguém vai para a justiça porque quer ter um processo. Você vai porque tem um problema, e esse problema precisa ser resolvido pela justiça. Precisa ser reconhecido um direito. Então, hoje em dia, as ferramentas estão aí para isso. Então, mesmo as empresas, ora, fazendo um trabalho para que a cadência do processo ela seja de forma mais paulatina, por outro lado, as ferramentas estão para fazer com que esse processamento judicial hoje seja mais rápido, mais célere. Quando eu tenho carteiras de empresas que chegaram para a gente há alguns anos, e os processos, um exemplo, em 2003 eu pegava carteira que tinha processos de 2019, 2022, que estavam de 2020. Isso em 23 eu tinha processos de 2020 que estavam encerrando. Hoje a gente recebe carteiras de clientes e já processos de 25 e 26 já estão em sua fase final. Isso se dá a quê? Às ferramentas que são aplicadas pelos tribunais, pelos advogados, pela celeridade que tudo isso trouxe para fazer com que a justiça aconteça de forma mais rápida. Então, não tem mais aquela questão do processo demorar anos. Ainda tem um caso ou outro, algumas matérias que são mais complexas, por exemplo, inventários, são processos que, dependendo do caso, tem muitos herdeiros, muitos documentos, muitas partes. Esses são mais lentos, porque tem essa complexidade dependendo da quantidade de patrimônio, de documentos que precisam ser juntados e apreciados naquele processo. Mas processos de relação de consumo, processos trabalhistas, processos cíveis, na grande maioria das vezes, eles hoje são resolvidos no máximo em um ano. Isso considerando a primeira fase do processo, que é o primeiro grau, e considerando o segundo grau, que é a fase já recursal do processo. Uhum. Muito bem. Doutor Ludimar Miranda, a gente está se aproximando aqui do final do nosso programa de hoje, e nós temos o ping-pong, que são perguntas rápidas e respostas ligeiras. Vamos lá. Um time ou uma paixão esportiva? Esporte Clube do Recife. Olha. E a paixão esportiva é o ciclismo. Lugar favorito no Recife? Minha casa e um ping-pong e o Marco Zero. Gosto muito daquele ambiente ali do Marco Zero, daquela parte tradicional da cidade, aquela parte mais antiga, do Recife antigo, aquilo ali me causa muito encanto, aquela arquitetura, fico imaginando as histórias que se passaram ali, os fatos que aconteceram ali, isso para mim é um cenário que me deixa muito encantado. Uma música para pegar a estrada? Dia Branco, Geraldo Azevedo. Boa música, boa música. Café ou cerveja artesanal? Café. Um filme que você indica para todo mundo?
Um filme que eu indico para todo mundo. Eu tenho 2. O Alto da Compadecida, que é uma paixão sertaneja, Muito bom. e o Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Aquele filme, apesar de ser um filme... É um filme que eu acho que ele é da década de 90, Eu acho que eu sei que filme é esse. mas ele traz uma história de uma dor familiar muito grande, um drama familiar que tem a ver com Alzheimer, né? Isso. Então, assim, o filme ele é todo É lindo. olhado para a história de um casal, mas ele mostra uma dor familiar, um drama familiar que está presente hoje na casa de muitas pessoas. É um filme lindo. Lindo, 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 lindo. Isso. Eu chorei. Eu também. Eu chorei e choro. Caiu o cisco no meu olho na hora que eu estava assistindo esse filme. Pois é. Uma saudade do tempo de faculdade. A convivência com os colegas. Eu tenho grandes amigos da faculdade que foram ali 5 anos, todo dia a gente se encontrando, compartilhando momentos, dificuldades, alegrias, né, vitórias, momentos de vida. Alguns eu trago até hoje próximos a mim. Eu tive um sócio amigo de faculdade, Dr. Ricardo Araújo, e que hoje é padrinho de casamento, e assim, a gente continua amigo até hoje. Ele está entre os dedos que eu olho para a palma da minha mão. Ele, Rodrigo Piancó e outros da vida. Mas Ricardo é um da faculdade, Rodrigo Piancó é o da advocacia, e eu tenho outros amigos que a vida me deu na palma da mão. Mas a grande saudade da faculdade são dos amigos, do dia a dia com os amigos. Dr. Ludimar Miranda, por ele mesmo. Um cara apaixonado pela vida, pela família, emotivo, irresignado, não me conformo com as coisas pelas coisas. Então, assim, isso é o que me impulsiona a buscar na advocacia, a buscar pelo meu cliente, a buscar pela minha família, a buscar por mim, pelos meus amigos, e com a ideia de construir um legado, de ser amanhã ou depois lembrado como essa pessoa que agrega, que faz questão de estar junto, que valoriza os amigos. Eu sou aquele cara que liga para um amigo, não liga só para saber como é que estão as coisas, um abraço para a família, estou com saudade, tal, aparece. Então, assim, todos os meus amigos, seguramente, meus amigos próximos, eventualmente, eles podem confirmar. De vez em quando o Ludimar liga do nada, e eu ligo porque eu valorizo isso. Não é? Amigo não é só para dor, não é só para quando você precisa. A gente precisa sempre estar fomentando. Então, assim, por Ludimar, é essa pessoa que está sempre agregando amigos e famílias. Doutor Ludimar, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disposição de vir até aqui, né, em São José do Egito, sair do Recife, vir até aqui para participar do nosso programa. Muito obrigado. Satisfação é minha, queria agradecer e parabenizar esse projeto de grandíssima relevância. É um prazer para mim estar sentado nessa mesa que grandes colegas vieram com temas de muita relevância, seja para o ambiente jurídico, seja para o ambiente acadêmico, seja para o ambiente social, muitas informações, você com muita qualidade técnica e responsabilidade consegue entregar isso para o público. E parabéns, obrigado pela oportunidade e parabéns pela condução do projeto. Muito bem, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Já sabe, né? Curte, compartilha, né? Senta o dedinho aí, dá o joinha, né? Para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Um grande abraço e até o próximo episódio.